Boa noite, igreja. A paz. Que Deus abençoe todos vocês nessa noite de quarta-feira, no nome do Senhor Jesus Cristo, a quarta-feira da cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para você que está entrando através do YouTube. Sejam todos bem-vindos a nossa sala de oração. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus. Se você não preparou aí um pouquinho de azeite, um pouquinho de óleo, prepara aí, porque hoje é dia da unção nos enfermos. A Bíblia manda ungir os enfermos com óleo e orar em nome de Jesus. E a oração da fé vai curar o enfermo. Então, se você não preparou, vai lá na cozinha, pega um pouquinho de azeite. Eu estou vendo aqui que a avó Lisinete já está com o azeite ali, a dona Eva também já está com azeite, a Luzia Rosa também, está todo mundo preparado. Quem não preparou, vai lá, prepara o óleo, prepara o azeite para a gente fazer a unção e também o propósito da garrafa com água, dos 7 mergulhos de Naamã. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora entrar em oração, nós vamos agora falar com Deus. O Senhor Jesus Cristo disse na sua palavra que tudo aquilo que você pedir na oração, crendo, vai acontecer na tua vida. Crendo, você vai receber em nome de Jesus. Eu vou entrar em oração aqui. E você aí na sua casa, você aí onde você está agora, você vai unir a sua fé com a minha fé. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar no meio delas. Nós estamos aqui nessa noite no nome de Jesus. Então, ainda que fisicamente falando, a gente esteja distante, espiritualmente nós estamos formando uma campanha de oração, uma campanha de fé, uma corrente de oração. E aonde tem unidade de fé, tem milagre. Aonde tem unidade de fé, tem manifestação do poder de Deus. E eu tenho certeza que a mão de Deus, que o poder de Deus, nessa noite, vai tocar na tua saúde, vai tocar aí na tua casa. A mão de Deus vai tocar na tua vida. E aonde o mal estiver atuando, aonde o mal estiver alojado, aonde o mal estiver escondido, pela mão de Deus ele vai sair. Pelo poder de Deus, ele vai bater em retirada. Então você vai orar junto comigo com toda a sua fé. Amém? Você que está doente, que está enfermo, você que está comigo nessa oração de quarta-feira, e você diz assim: bispo, eu estou passando um problema grave na minha família. Um problema no meu casamento, bispo. É o meu trabalho que não está dando certo. É a minha vida que está travada, que está amarrada, não importa. Deus é Deus de milagres. E se você crê, ele vai trabalhar na tua vida, ele vai operar na tua vida e ele vai te abençoar nessa noite em nome de Jesus. Amém? Você crê? Quem crê? Bispo, eu creio. Então, se você puder, aí onde você está, aí na tua casa, você vai fechar os teus olhos, nós vamos agora entrar em oração. Nós vamos agora falar com Deus. Você vai fazer aí da tua casa, aí onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Amém? Se você puder, feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, nós entramos nesse momento na presença do Senhor em oração. E fazemos, meu Pai, com a nossa fé, com a certeza, com a confiança do nosso coração na Tua palavra. A Tua palavra, meu Pai, que é uma palavra verdadeira. A Tua palavra que é uma palavra poderosa e eficaz. E a Tua palavra diz, Senhor, que tudo aquilo que nós pedirmos na oração, crendo, nós vamos alcançar. Crendo, nós vamos receber, meu Pai.
E debaixo dessa palavra, meu Deus, nessa fé, eu apresento, meu Deus, em oração, a vida de cada pessoa, meu Deus, que está orando comigo nessa noite de quarta-feira, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que se encontra doente, enferma. Esta pessoa, Pai, que vem tratando, que vem gastando, meu Senhor, mas não tem saúde. Pelo contrário, meu Deus, parece que quanto mais ela gasta, quanto mais ela trata, quanto mais ela busca, meu Deus, sair desse monte de doenças, de enfermidades, parece que aparece mais enfermidades, Pai. Eu oro por ela, Senhor, eu intercedo por ela, meu Deus, e eu peço, Pai, o Senhor que é Deus, o Senhor que é o médico dos médicos, o Senhor, Pai, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. Oh, meu Deus, vem curar esta pessoa nesta noite, Pai. Porque, meu Deus, para o Senhor, meu Pai, não tem doença grande, não tem doença grave, não tem doença impossível. O Senhor é Deus. O Senhor é o médico dos médicos, meu Pai. Foi o Senhor quem disse na tua palavra: eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te sara. Então, meu Deus, que agora mesmo, meu Pai, que já nesta oração inicial, meu Deus, a mão do Senhor, o poder do Senhor, meu Pai, venha tocar na vida desta pessoa, no sangue, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos, Senhor. E aonde tem uma doença alojada, aonde tem uma enfermidade, aonde tem, meu Deus, um espírito de enfermidade escondido, meu Pai, dando vida a essa dor, a essa inflamação, a essa infecção, a esse sofrimento. Oh, meu Deus, vem arrancar, Senhor. Vem arrancar, meu Deus, venha curar esta pessoa, para que o teu nome, Pai, seja exaltado, para que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Meu Deus, eu oro por esta pessoa, Pai, que está passando problemas dentro de casa, problemas no casamento, meu Deus. Essa esposa que está orando comigo, esse marido que está orando comigo, Senhor. Esse casamento, meu Pai, que está à beira de uma separação, ou quem sabe separados. Meu Pai, o Senhor é Deus de transformação, o Senhor é Deus de restauração, meu Pai. Então, meu Deus, que o Espírito do Senhor, meu Pai, o poder do Senhor, meu Deus, venha tocar, meu Pai, no coração da esposa, no coração do marido, meu Deus, para arrancar, Senhor, esse demônio que entrou, esse espírito maligno, meu Pai, que entrou para esfriar, meu Deus, para colocar ódio, para separar, meu Deus, meu Pai. Opera um milagre, Senhor. Opera um milagre, meu Pai, na vida desta filha, na vida deste filho, meu Pai, que está rebelde, que já não ouve mais os seus pais, que está andando, meu Pai, em más companhias, meu Deus. Oh, meu Pai, vem tocar com teu poder nessa noite, na vida, meu Pai, desse familiar, Senhor, que está se acabando e acabando com essa família por conta do vício, meu Pai, da droga, do vício da bebida, do vício do jogo. Oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor tem a saída, eu sei que o Senhor tem a solução, meu Pai. Nós não estamos aqui, Senhor, brincando de crer no Senhor. Nós não estamos aqui, meu Pai, clamando, invocando a um Deus morto, a um Deus de pau, de pedra, de papel. Não, Senhor, nós estamos clamando ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus onipotente, ao Deus criador
do universo. Então, meu Deus, vem tocar, Senhor, vem tocar na vida desta pessoa, vem tocar no emocional dela, vem tocar, meu Deus, na vida dela, assim, meu Pai, como o Senhor tocou, meu Pai, o Senhor tocou no cego e o cego, meu Deus, voltou a ver. Assim como o Senhor tocou, meu Pai, no mudo, e o mudo falou. O Senhor é o Deus dos milagres, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. Então, meu Pai, nessa noite da cura dos enfermos, nessa noite dos milagres, das causas impossíveis, oh, meu Deus, toca na vida daquele que crê, toca na vida daquele que crê, para curar, para libertar, para abençoar, para dar vitória, para fazer, meu Pai, o milagre acontecer, para fazer o impossível se tornar possível. Oh, meu Pai, eu te peço isso, meu Deus, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus, meu Pai, e na certeza, meu Deus, que o Senhor ouve a nossa oração, na certeza, meu Pai, que o Senhor atende o nosso clamor, meu Pai. Eu já te agradeço, entregando, meu Pai, esse culto de quarta-feira nas tuas mãos, entregando, meu Pai, nas mãos do Senhor, a vida desta serva, deste servo que ora comigo, e pedindo, Pai, toma a direção desta sala de oração, que tudo que nós fizermos, meu Pai, seja para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Faz um milagre, meu Deus, que essa noite seja noite de bênçãos, que essa noite, Pai, seja noite de milagres. É o que eu te peço, meu Deus, te agradeço, em nome de Jesus, entregando tudo nas mãos do Senhor, pedindo, Pai, um milagre. Em nome de Jesus, glória a Deus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Tempo que eu não vejo a luz do dia. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Sonhos Tentando ver meus cancelados. sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só teu nome tem todo o poder. Preciso tanto de um milagre. Se você crê, louva a Deus aí na tua casa. Me chama pelo nome. Pede a Deus, muda a minha história, Senhor. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Pede para Deus, me toca nessa hora. Ele toca na tua casa, na tua saúde. Ele toca na tua vida, em nome de Jesus. Louvado, glorificado seja o teu nome, Jesus. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a tua voz. Lázaro ouviu a tua voz. Quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Abre o teu coração e clama, remove. Me chama pelo nome.
Pede a Deus, igreja, muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Tu és a própria vida. A força que há em mim. Tu és o Filho de Deus. Que me ergue para vencer. Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz. Me chamando para viver. Uma história de poder. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Muda a minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma a minha vida. Faz um milagre. Me toca nesta hora. Aleluia. Ressuscita-me. Glória a Deus. Bendito é o Senhor, meu Pai. Se você puder ir na tua casa, levante as mãos para Deus. Quando você levanta as suas mãos para Deus, significa você se rendendo a Ele. Você dizendo para Ele: Pai, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui de peito aberto. Eu estou aqui de todo o teu coração, de todo o meu coração. Ore assim comigo, meu Deus. Mas fé, povo de Deus. Meu Deus, eu estou aqui pela minha fé. E eu creio, meu Pai, que essa noite é a noite da minha bênção. É a noite do meu milagre. É a noite da minha vitória. Por isso, Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Fala para Deus: eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego todos os meus problemas nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza, Pai, do meu milagre. Por isso eu já te agradeço de todo o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê na tua bênção, se você crê no teu milagre, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado, glorificado, magnificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Que maravilha é poder estar na presença de Deus. Que maravilha é poder buscar a Deus. Eu falo para você em nome de Jesus. Essa noite é a noite da tua bênção. Essa noite o Espírito Santo, escuta o que eu vou te falar. Aqueles que estão aqui de todo o coração. Porque eu digo para você uma coisa. Olha aqui para mim, gente. Você que está aqui focado nas coisas de Deus. Você que está aqui de todo o teu coração, sem distração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está trabalhando aí no teu coração. Ele está trabalhando aí na tua vida. E eu falo pelo Espírito de Deus. Quando eu terminar esse culto, você sai levando a tua bênção. Bispo, eu estou doente, eu estou enfermo, enferma. Você sai levando a tua bênção. Ô Luzia, você vai sair daqui levando tranquilidade para o teu coração. Estou orando por você, Luzia. Eu vi o teu pedido. Eu estou orando por você. Você vai ficar bem. Para a glória de Deus. Creia no teu coração. Você vai ficar bem. Cheia de vida, cheia de ânimo. Amém?
Estou orando por você. Em nome de Jesus. Amém, gente? Eu tenho uma palavra de Deus para vocês nessa noite. Deus abençoe a tua vida, Márcia. Estou orando pela tua vida também. E vou orar pela tua filha Daiane também. No nome de Jesus. A Neuza também está escrevendo aqui. Pessoal que está aqui pelo YouTube também. Estou orando por todos vocês. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. E quero mostrar para você. Amém, Luzia. Eu quero mostrar para você que quando você coloca a sua confiança na palavra desse Deus vivo, na palavra desse Deus onipotente, ele opera na tua vida. Eu vou entregar uma palavra para você, depois eu vou mostrar um testemunho de uma pessoa que não podia engravidar porque era estéril e foi curada e está grávida. Eu vou mostrar para você um testemunho de uma pessoa que há 13 anos vinha sofrendo com uma doença, indo em vários médicos, buscando especialistas e não resolvia. O nosso Deus é especialista em milagres. O nosso Deus, Maria da Silva, Dona Maria da Silva, que está com o cabelo bem branquinho. O nosso Deus é especialista em causas impossíveis. A única coisa que eu preciso é crer. É tão simples que, devido a ser tão simples, a gente complica. A minha parte é crer no que está escrito na palavra. Às vezes, Luiz, a gente tem facilidade de crer na palavra de um homem, igual a gente. Vaso de barro igual a gente. Cheio de falhas igual a gente. E aquele homem fala uma coisa e você guarda aquilo no teu coração. Não, ele falou, ele falou, ele falou. E a gente não tem essa mesma facilidade para crer naquele que criou o universo, que não falha. Aquele que a Bíblia diz que não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Você vê por que a sua fé, gente, não pode estar em homem nenhum. Nenhum. Quando eu falo nenhum, é nenhum. Porque o homem, ele é sujeito a falhas. Mas Deus, ele falha? Dona Eva, Deus falha? Não, Deus não falha. Quantas pessoas que você até deve conhecer, que a pessoa de manhã fala uma coisa para você e quando chega na hora do almoço ela diz, não, eu não falei isso não. Dona Maria José, já viu gente assim, Dona Maria José? Já? Que de manhã jura pela mãe mortinha. Como diz a expressão. Aí quando chega na hora do almoço diz assim, não, Maria, eu não falei isso, pelo amor de Deus, Maria. Porque o homem é assim, gente. Às vezes a gente tem uma facilidade de colocar confiança na palavra de um homem, ou de confiar no homem. E a gente não tem essa mesma facilidade para confiar na palavra de quem? De Deus. Mas o segredo da bênção é exatamente quando eu coloco a minha confiança na palavra de Deus. Não é fácil. Mas quando eu coloco a minha fé, a minha confiança na palavra desse Deus, e eu persevero, você pode ter certeza, o final vai ser o agir de Deus na tua vida. Então você que está comigo aqui nessa quarta-feira, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o problema que você está passando. Bispo Marcos,
Eu estou passando um problema de saúde muito grave. Uma senhora me mandou uma mensagem hoje, pedindo ajuda em oração, que por conta do câncer, ela teve que tirar os 2 seios. E agora apareceu outro câncer. Eu não sei o problema que você está passando. Se é um problema de saúde, se é um problema dentro da tua casa, com o filho, com a filha, se é um problema no teu casamento. Bispo, eu não quero a separação, mas eu não sei mais o que fazer. Se é o seu trabalho, eu quero dizer para você uma coisa: Deus é especialista no milagre. Deus é especialista em fazer aquilo que o homem não faz. Em chegar aonde o homem não pode chegar. Mas eu preciso colocar confiança na palavra desse Deus. Amém? Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa, abra a sua Bíblia, por favor. Lucas, capítulo 18, versículo 27. Tá todo mundo me ouvindo bem, gente? Esqueci de perguntar. Tá bom o som aí para vocês? Ô, Creuza, como é que você tá, Creuza? Firme, Creuza. Tá ouvindo bem aí, Creuza? Amém, glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Creuza lá do Maranhão, Creuza Pereira. Deus abençoe a tua vida. Pessoal que está pelo YouTube também está ouvindo bem? Me responde aí, por favor, no nome de Jesus. Tá chegando bem o som também para o pessoal do YouTube? Escreve aí para mim, por favor. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18. Sirlene, obrigado, Sirlene. Nilza Bezerra, obrigado. Dona Fátima, sim, bispo, tá chegando bem. Adelina Vitalina, sim, bispo, o som tá chegando bem aqui. Então, amém. Se você tá me ouvindo, aí é o mais importante. Rosenilda, obrigado, Rosenilda, Deus te abençoe. Se você não tem uma Bíblia, eu vou compartilhar a minha com você aqui. Lucas, capítulo 18, a partir do verso 27. É apenas um versículo, mas um versículo muito poderoso. Um versículo muito poderoso. Deixa eu compartilhar aqui. Olha só o que Jesus disse. Essa palavra aqui não é a palavra do bispo Marcos, não. A palavra do nosso Deus. Do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus disse assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Glória a Deus. As coisas que são impossíveis para quem? Para os homens, para os recursos deste mundo, para as condições deste mundo. Jesus disse: são possíveis para Deus. Jesus não disse aqui algumas coisas, ele está falando de todas as coisas. Então significa dizer, minha irmã, meu irmão, que essa luta que você está enfrentando, que essa batalha que você está vivendo, com Deus você vai vencê-la. Com Deus você vai vencer essa batalha. O que você precisa é confiar nessa palavra de todo o teu coração. É se agarrar a esta palavra de todo o seu coração. A Bíblia mostra vários exemplos de milagres. Mas você não vê na Bíblia Deus fazendo nada por acaso.
Você vê na Bíblia Deus agindo através de atitudes de fé. A pessoa estava sofrendo, estava doente, estava endemoniada, estava passando um problema e ela creu de todo o coração no poder de quem? No poder de Deus. E a maior expressão da fé, gente, não está nas palavras. Deus não vê a tua fé quando você fala. Ah, eu creio muito em Deus. Não, Deus não vê a fé quando você fala. Deus, ele vê a sua fé no seu comportamento. Deus vê a sua fé na maneira que você está reagindo diante da situação. Na maneira que você está reagindo diante da situação. Você está enfrentando um problema grande. Eu não estou dizendo que você não vai sentir. Todos nós sentimos. Porque ninguém é de ferro. Você sente o peso daquela situação. Você sente a dor daquele problema. Você sente como é que eu posso dizer para você? A complexidade daquilo que está acontecendo na tua vida. Mas quando você crê na palavra de Deus, você mantém firme na sua fé. É aí que você vai ver a mão de Deus trabalhando na tua vida. A Bíblia vai falar, depois você leia, Evangelho de Mateus, capítulo 8, quando fala da cura do cego. A cura do leproso. Mateus 8. A Bíblia diz que o leproso se aproximou de Jesus. E prostrado o adorou, dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aquele leproso, ele sabia do poder de Deus, mas ele não sabia qual era a vontade de quem? De Deus. Por isso ele disse: Senhor, eu sei que poder o Senhor tem. Eu sei que o Senhor pode tudo. E se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse assim: a minha vontade é a tua bênção. A vontade de Deus não é a sua doença, não é a sua miséria. A vontade de Deus não é a sua casa destruída. A vontade de Deus é a sua vitória, é a sua bênção. Jesus virou pro leproso e disse: quero. Fica limpo. Tocou nele. O poder de Deus tocou nele. Aquilo que era impossível, a cura da lepra. Aquele homem que estava condenado a morrer naquela situação. Só para você ter uma ideia, às vezes você lê na Bíblia uma passagem, mas você não entende o enredo daquela situação. Quando a gente lê, o leproso se aproximou de Jesus e o adorou. Senhor, me cura. Você sabia que aquele homem estava correndo o risco de morrer a pedradas? Hã? Porque no passado, quando uma pessoa ela era diagnosticada com lepra, aquela pessoa era obrigada a deixar a família dela, ela não podia mais ficar naquela casa. Ela não podia mais ficar naquela casa, dona Eva. Ela tinha que sair da casa dela. Imagina, você está com um problema, a gente imagina que junto da nossa família é onde a gente vai ter apoio. Mas a lei dizia, não, você tem que sair da tua casa, você não pode ficar mais. Você tem que sair da cidade, você não pode mais ficar na cidade. Então, o leproso,
era levado para um local retirado, afastado, chamado Vale dos Leprosos. Ele tinha que ficar ali até ele morrer. Porque não tinha solução. E a lei dizia o seguinte, Volizinete, se esse leproso tentar voltar para casa, se esse leproso tentar entrar na cidade, todo mundo pode matar ele a pedrada. Então, quando a gente lê Mateus 8, parece fácil aquela atitude daquele homem, mas ele estava arriscando a própria vida. Por uma coisa, a certeza do poder de Deus. Quando a pessoa tem a certeza do poder de Deus, nada e ninguém tira a confiança do coração dela. Quando a pessoa tem a certeza que a palavra de Deus é verdadeira, nada e ninguém tira do coração dela que ela vai ser curada. O casamento dela vai ser restaurado. Que o filho vai ser liberto. E a porta que está fechada vai abrir. Porque ela tem certeza da palavra de Deus. Ela vai até o fim. Jesus curou o leproso. O mesmo Jesus que disse assim, as coisas impossíveis aos homens são possíveis para quem? Para Deus. Então coloca uma coisa dentro do teu coração, minha irmã, meu irmão. Essa luta você vai vencer pela mão de Deus. Declara isso. Eu vou vencer essa luta. Ei, Ruth. Ruth do Maranhão. Estou orando pela tua vida, Ruth. Essa luta você vai vencer pela mão de Deus. Creia. O inimigo te quer desesperada, desesperado. Está repreendido, está amarrado em nome de Jesus. Satanás quer você desesperada, porque desespero não é fé. Desespero não é fé. Pelo contrário, desespero é toda dúvida com a pessoa. Porque fé é certeza. Hebreus vai dizer, fé, certeza daquilo que se espera. Convicção daquilo que não se vê. Quando eu tenho certeza da palavra, então eu vou buscar a minha bênção. Ah, fulano, mas esse problema aí não tem solução. Ah, o fulano disse que não vai voltar. Ah, o filho disse que não vai mudar. Não importa. Jesus disse que as coisas impossíveis dos homens são possíveis para quem? Para Deus. Então, eu fico com a palavra do meu Deus. Amém? Eu fico com a palavra do meu Deus. Porque é com ele que eu vou vencer. É com ele que eu vou vencer. O leproso ficou com a palavra. E ele voltou. Ele não voltou mais para o Vale dos Leprosos. Ele voltou para casa. Porque aquilo que era impossível, Deus fez possível. Nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus. E se você crer, você vai orar junto comigo, você vai clamar junto comigo. E o Deus dos milagres, o Deus das causas impossíveis, ele vai entrar com providências na tua vida. Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Ele vai fazer aquilo que não está nas tuas mãos, não está no teu controle. O nosso Deus é especialista em impossíveis. Você crê nessa palavra? Então diga assim comigo, as coisas que são impossíveis para os homens, elas são possíveis para o meu Deus. Declara comigo, pela mão de Deus, eu vou vencer. Pela mão de Deus, declara, eu vou vencer. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou colocar para você aqui os 2 testemunhos e depois nós vamos orar. Quem não preparou o óleo, quem não preparou o azeite, corre lá na cozinha, prepara lá o óleo para a gente fazer a unção. Dona Maria José esqueceu do óleo hoje, né, Dona Maria José?
Ah, não esqueceu, não? Ah, tá aí, né? Então tá bom. Quem não preparou o óleo, quem não preparou o azeite, prepara. A Bíblia lá em Tiago vai dizer assim: está alguém enfermo? Chame os homens de Deus, os pastores, os obreiros, os presbíteros, assim diz a palavra. Unge o enfermo com óleo e faça a oração da fé sobre ele em nome de Jesus. E a palavra diz assim: a oração da fé vai levantar o doente, ele vai ser curado. Então, debaixo dessa palavra, nós vamos orar nessa noite. Vamos fazer a unção, nós vamos orar. E se você crer, tu sai levando a tua bênção. Tu sai levando o teu milagre nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deixa eu colocar para você aqui esses dois testemunhos. São dois testemunhos curtos. Ouve aí para você ver que quando a gente crê, Deus ele entra com providência. E depois nós vamos consagrar o óleo para fazer a unção e orar no nome de Jesus. Vamos ouvir o testemunho. Bom dia, bispo. Maraíse da Bahia. Estou falando da Bahia. Hoje eu estou dando meu testemunho, né? Amém. Tem que passar, né? Lembra que eu falei que estava enferma, né? Passei uma semana em cima da cama e eu fiz uma viagem, né? Para Salvador e lá eu adoeci, né? Passei uma semana doente, com febre, dor no corpo, falta de ar. E eu peguei e botei na oração, né? Botei um copo de água. E desse copo de água eu fui curada pela honra e glória de Deus. Amém. Né? Glória a Deus. Sou muito grata por o Senhor botar você no meu caminho, na minha vida. E tem mais, viu? No dia do culto, eu não lembro se foi um dia de domingo ou foi um dia de sexta-feira. A minha filha, ela tem cisto. Tem não. Tinha. Hoje eu digo que tinha. Não tem mais. Amém. Porque ela foi curada, né? Através da água. Eu peguei na hora das orações da água, né? Que o pastor consagrou. E eu peguei, botei e dei para ela, né? Ela não conseguia engravidar, porque Olha ela só, tinha gente. cisto. E agora ela me fez essa surpresa, né? Que tá gestante. Amém. Glória a Deus. Glória Eu a Deus. agradeço muito, bispo, por você estar no meu caminho e no caminho da minha família. Amém. Que eu estou compartilhando as orações para minha mãe, que é a Josefa, para minhas irmãs, né? E por aí, né? E eu já falei, bispo, que eu amo você. Que Nós Deus amamos você abençoe. também em Cristo, Maraíse. Amém. Glória a Deus. Bispo Marcos Rosa, bom dia. Juscelino de Eu Goiás. sou o Juscelino. Eu sou de Minas, né, da cidade de Brasília, de Minas. Moro aqui em Goiás, na cidade de Cocalzinho de Goiás. Bispo, eu quero dar meu testemunho. Ontem na live, né, na oração, eu pedi para Deus para Ele me curar de uma dor na cabeça que eu vinha sentindo, né, há 13 anos, entendeu? Já fui em vários especialistas. Uns falavam que era enxaqueca, outros falavam que era sinusite. Já fiz tomografia, já fiz radiografia da face, tudo, sabe? E os médicos passavam medicamento, tomava ali 2, 3 meses, dava uma aliviada, depois voltava pior. Mas ontem
na oração, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo, Deus me curou. Amém. A dor de cabeça saiu, foi embora e não vai voltar nunca mais, eu creio, em nome 13 de anos, Jesus. Eu agradeço primeiramente a Deus e agradeço ao Senhor pelas campanhas de oração. Muito obrigado, bispo. Deus abençoe o senhor e a sua família. Amém. Um bom dia para o senhor. Glória a Deus. Gente, olha só. A Maraíse, uma semana de cama, foi curada participando das orações. A filha tinha um cisto e por conta desse cisto, ela não podia engravidar. E ela está grávida. O Juscelino, 13 anos, com uma dor. Fico pensando, quando a gente sente uma dor de cabeça por algum tempo ali, é horrível, é ou não é? Imagina, você fica ali, você pega um pouco mais de sol, ou não dorme direito, aí você fica com aquela dor de cabeça. Imagine uma pessoa, 13 anos, fez tomografia, exame da cabeça, especialista em nada. E aqui, orando, mas orando ao Deus vivo, clamando ao Deus vivo. O milagre aconteceu. É o que eu falo para você. Se você colocar a tua confiança nesse Deus, não no Bispo Marcos, se você colocar a confiança nesse Deus, nós vamos invocar a Ele, nós vamos clamar a Ele. Ele é Espírito, Ele é poder. Ele vai tocar na tua vida. E diante do toque de Deus, o cisto vai embora. A dor de anos vai embora. Porque os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Amém? Então creia de todo o teu coração. Nós vamos agora consagrar o azeite. Quem tem o azeite, pega aí na sua mão no nome de Jesus. Dona Mara, estou orando pela senhora. Em nome de Jesus. Vai nessa fé. É nessa fé que a senhora vai vencer esse problema aí de 16 anos. É nessa fé, mas fé na palavra. Em homem nenhum. Em homem nenhum. Porque o homem é vaso de barro. A Bíblia diz que nós somos vaso de barro. A excelência é Cristo. A excelência é Cristo. Deus, ele usa o vaso de barro, mas a honra e a glória é dele. A honra e a glória é dele. E aquele que quer pegar a glória para si vai cair do cavalo, vai se arrebentar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Toda honra, toda glória, toda exaltação é para ele. É para ele. Amém? Glória a Deus. Pega aí o azeite. Deixa também aí a garrafa com água, quem tem a garrafa com água. Dona Maria, cadê a garrafa d'água da senhora? Dona Maria da Silva. Esqueceu da garrafa, né, minha avó? Esqueceu, né? Preparou o óleo e esqueceu da água, né? Eita, pede pra neta. Fala, neta, pega aí a garrafa d'água aí. Em nome de Jesus. Apresenta para Deus, gente. Apresenta para Deus o óleo, o azeite. Deixa eu abençoar, consagrar. Vamos fazer unção e vamos profetizar. Vamos declarar um milagre na tua vida. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, o óleo da unção, o azeite da unção. Meu Pai, em nome de Jesus eu te peço, Deus, consagra esse óleo, meu Pai. Consagra esse azeite, meu Deus, que essa serva do Senhor está apresentando na oração. Que esse servo do Senhor, Pai, está apresentando na oração. Coloca, meu Pai, nesse azeite a tua unção, o teu poder, o teu espírito, meu Pai. E eu vou, meu Deus, pela fé ungir a cabeça dela. Pai, quando esse azeite tocar, meu Pai, na cabeça dela, que seja o Senhor colocando a mão aí na vida dela, colocando a mão na saúde dela, na família dela, no emocional dela,
Assim como o Senhor tocou, meu Pai, naquele leproso e a lepra foi embora. Pai, quando essa unção tocar o alto da cabeça desta pessoa, que seja a mão do Senhor tocando. E que o mal, meu Deus, seja na saúde, seja no emocional, seja no financeiro, seja no sentimental, ele vai embora. Ele vai embora pela mão do Senhor. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. E quem crê, diga que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Eu vou ungir você agora pela fé. E quando eu fizer essa unção, gente, isso é fé. Quando eu ungir pela fé o alto da tua cabeça, a mão de Deus vai tocar na tua batalha. A mão de Deus vai tocar na tua causa. Pela fé. E diante da mão de Deus o mal vai embora no nome de Jesus. Amém? No nome do Senhor Jesus Cristo, pela minha fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção da cura, com a unção do milagre e com a unção das causas impossíveis. Pela fé, receba o toque de Deus na tua vida. Coloca o óleo na tua cabeça. Deus toca na tua vida pela fé no nome do Senhor Jesus. Eu vou ungir as suas mãos agora. Em nome de Jesus, pela minha fé, eu coloco do óleo santo, do azeite, nas suas mãos. Coloca o óleo nas tuas mãos. Passa uma na outra, assim, no nome de Jesus. Quem tem foto da família, unge aí agora. Pode ungir a foto. Pode ungir a peça de roupa aí agora. Quem tem foto da família, unge aí agora. Quem tem causa na justiça, número de processo, papéis de causa na justiça, unge aí agora. No nome de Jesus. Quem tem a garrafa com água, gente, abre aí a garrafa com água agora. Coloca um pouquinho. Coloca um pouquinho do azeite. Um pouquinho. No nome do Senhor Jesus. Agita aí a água no nome de Jesus. Deixa essa água aí do lado agora. Eu vou orar. Eu vou consagrar essa água. E depois você vai tomar banho com essa água, representando o mergulho de Naamã. Representando o mergulho de Naamã. Bispo, mas o meu problema não é saúde, não tem problema. Você vai tomar o banho representando o mergulho de Naamã. O propósito é o milagre. O propósito é Deus fazer o impossível se tornar possível na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Agora, você que tem uma dor, você que tem uma doença, uma enfermidade, se você puder, você vai colocar ou as duas mãos ou uma das mãos no local dessa dor, dessa enfermidade, e vai segurar durante a oração. Bispo Marcos, eu estou com a foto aqui do familiar. Então você coloca uma mão no local da enfermidade, a outra você coloca na foto, na peça de roupa. Porque nós vamos orar forte agora em nome de Jesus. E a mão de Deus, o poder de Deus, ele vai tocar na tua vida. E o mal vai sair. O mal vai sair no nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, o Senhor disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Meu Pai, eu agora estendo a minha mão e pela minha fé, Pai, eu coloco a minha mão no alto da cabeça dessa mulher. Eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse homem que está orando comigo. E eu peço, meu Deus,
em nome de Jesus Cristo. Entra agora, meu Deus, com o teu poder na vida desta pessoa. Entra agora, Pai, do alto da cabeça até os pés. Entra, meu Deus, agora no corpo desta pessoa, na mente dela, no emocional dela. Meu Deus, entra agora com o teu poder, eu te peço, Pai, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Meu Pai, vai tocando agora no sangue dela, vai tocando na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos. Meu Deus, vai tocando no corpo desta pessoa agora. E aonde tem uma doença, aonde tem uma dor, aonde tem uma enfermidade, eu ordeno em nome de Jesus Cristo, comece a sair agora dor, comece a sair agora doença, comece a sair agora enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, através, meu Pai, da minha mão estendida, através dessa unção com óleo, eu peço, meu Deus, o teu poder, meu Pai, eu peço fogo do Espírito Santo agora, meu Pai, tocando na raiz desta doença, na raiz deste caroço, na raiz desse tumor, dessa infecção, dessa inflamação, desta enfermidade. Oh, meu Deus, vai tocando no emocional desta pessoa, meu Pai. Vai tocando, meu Deus, na raiz dessa ansiedade, dessa depressão, desse medo, desse nervosismo, desse medo, dessa angústia, desse desespero. Oh, poderoso Deus, vai tocando agora e vai arrancando pela minha fé, vai curando pela minha fé esta pessoa, Pai, pois a tua palavra diz, meu Pai, que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou todas as dores, o Senhor já levou todas as doenças, o Senhor já levou todas as enfermidades. Então eu não aceito esse mal no corpo desta pessoa, eu não aceito esse mal no emocional desta pessoa, eu não aceito esse mal na vida dela. Eu ordeno pela minha fé toda dor, todo caroço, toda doença, saia do corpo dela, saia do corpo dela. Meu Pai, o Senhor disse, eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor quem te sara. Então, pela nossa fé, meu Deus, vai curando, pela nossa fé, meu Pai, vai libertando, pela nossa fé vai operando, vai tirando, meu Pai, todo mal, todo espírito, meu Deus, de dores, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, todo mal alojado na cabeça desta pessoa, esta pessoa que tem, meu Pai, uma dor de cabeça crônica, como o testemunho do Jocelino, que há 13 anos sofria, essa pessoa que tem um tumor no cérebro, esta pessoa, meu Pai, que está com a visão embaçada, que está com problema auditivo, meu Deus, toca com o teu poder agora, Senhor, e vai curando, vai arrancando, vai tocando, meu Pai, no sistema respiratório desta pessoa, e toda asma, toda bronquite, todo problema, toda dificuldade de respirar, sai agora, todo mal alojado no peito desta pessoa, nos pulmões dela, vai saindo agora. Meu Deus, toca com o teu poder, meu Pai, no útero, no ovário, nas trompas dessa mulher, meu Pai, essa pessoa que tem um câncer de útero, que tem, meu Pai, um quisto, um cisto, que tem um mioma, que tem um tumor, meu Pai, no útero, que tem uma enfermidade, meu Pai, que tem um problema na bexiga, meu Deus, vai entrando com o teu poder agora, aonde tem uma dor, aonde tem, meu Pai, inflamação, aonde tem doença, aonde tem enfermidade, meu Deus, queima, 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 vai saindo dor, vai saindo caroço, vai saindo doença, vai saindo enfermidade, meu Deus, entra com teu poder aí nessa casa, entra com teu poder, meu Pai, na vida do casal, toca no marido, toca na esposa, entra com teu poder, meu Pai, nessa casa, nessa família, meu Deus, visita aquela filha que está precisando de libertação, visita aquele filho que está precisando de libertação, toca com teu poder agora, meu Pai, e toda a força do diabo, toda a força de Satanás, toda a força do inimigo dentro dessa casa, no meio desse casal, todo mal, meu Deus, no trabalho dessa pessoa, nos caminhos dela, na vida profissional, financeira, espírito de amarração, de porta fechada, de trava, de bloqueio, eu repreendo agora todo mal e ordeno pela minha fé,
batem retirada do corpo desta pessoa, da casa dela, dos caminhos dela, da vida dela, todo mal pela minha fé. Eu ordeno em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Tira as mãos agora do local da dor, da doença, da enfermidade e diga: saia. Outra vez, saia. Toda dor, todo caroço, toda doença, saia. Vai embora. Saia em nome de Jesus, todo mal de dentro desta casa, no meio do casal, todo mal na vida do filho, da filha, eu ordeno em nome de Jesus. Ai, todo mal no trabalho desta pessoa, nos caminhos dela, ai, em nome de Jesus. Toda ansiedade, todo desespero, toda depressão, toda opressão, todo pânico, todo nervosismo, todo mal no emocional desta pessoa, em nome de Jesus, sai, e sai, e sai. Em nome de Jesus. Respira bem profundo agora. Diga: doença, não volte nunca mais. Problema familiar, diga: não volte nunca mais. Espírito da separação, não volte nunca mais. Problema emocional, não volte nunca mais. Em nome de Jesus, Pai. Para abençoar, o Senhor me levantou. Para abençoar, o Senhor me ordenou. Em ato profético, eu ministro agora. Eu profetizo agora. Seja curada. Seja curado agora dessa dor, dessa doença, dessa enfermidade. Recebe saúde. Recebe saúde. Meu Deus te cura. O meu Deus te cura agora. Recebe saúde. Essa dor desaparece, esse caroço desaparece, essa enfermidade vai embora. Seja curado em nome de Jesus. Se você crê, toma posse da saúde. Eu profetizo para a tua casa, recebe libertação para a tua filha, para o teu filho, recebe restauração para o teu casamento. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família. Se você crê, recebe. Eu profetizo em nome de Jesus que toda tristeza, toda ansiedade, toda depressão, toda opressão, toda síndrome do pânico, tudo que é mal no teu sistema emocional, vai embora. Recebe a paz de Deus. Recebe a paz de Deus. Recebe a luz do Espírito Santo no teu coração. Recebe a tua bênção. Recebe a tua bênção. Eu estendo a minha mão e eu profetizo: seja abençoada. Seja abençoado. Se você crê, recebe. Se você crê, recebe. Se você crê, toma posse agora da tua bênção. Aleluia. Aleluia. Louvado, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus. O meu Deus te abençoa nessa noite. O meu Deus te entrega a bênção nessa noite. Glórias e glórias seja dada ao Senhor, Pai. Eu te louvo, meu Deus. Eu te glorifico, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor. Aleluia. Eu te agradeço pela grande vitória que o Senhor nos dá nessa noite. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus.
Se você crê na tua bênção, agradece. Já não pensa mais. Agradece a Ele. Ele tocou na tua vida. Só agradece. Fala, obrigado, meu Deus, pela minha bênção. Eu recebo. Eu tomo posse. Em nome de Jesus. Pai, recebe a nossa vida nas tuas mãos. Agora aí na tua casa, entrega a tua vida para Cristo agora. Renova essa entrega nessa noite. Fala para Ele de todo o teu coração. Meu Deus, meu Senhor, eu coloco a minha vida nas tuas mãos. Eu vou te buscar de todo o meu coração. Eu vou confiar de todo o meu coração no Senhor e na tua palavra. Faz a tua oração agora, entregando a tua vida para Ele. Não peça mais nada, agora é entrega. Agora é entrega. Se coloca nas mãos dele. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Você está nas mãos daquele que criou o universo. Você está nas mãos daquele que pode todas as coisas. Se entrega para Ele. Renda-se. Renda-se a Ele de todo o teu coração. Renda-se a Ele de todo o teu coração. O Espírito Santo te abençoa. O Espírito Santo te abençoa. O Espírito Santo te fortalece. O Espírito Santo ilumina o teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aí na tua casa, você vai louvar a Deus agora. Descansa o teu coração no Senhor. Tu está nas mãos dele. Então louva ele. Se o mar se agitar E tudo escurecer. E parecer que eu não vou sobreviver. Parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração sentir que é o fim. Sentir que é o fim. Eu vou manter os meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do meu Deus. Do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar. Céus e terra vão passar, mas o Ele não Deus falha. não falhará. E o amor brilhará. Seu amor Glória a Deus. Glória a Deus. Brilhará. E sempre cuidará. E sempre cuidará de mim. Canta agora com fé. Nada temerei. Eu sei que não estou sozinho. Sei que não estou sozinho. Todo-Poderoso é o meu amigo. Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagres. Eu posso crer e descansar em Deus. Descansa o teu coração, acalma o teu coração. Deus está no controle. Eu sei que eu não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Tua voz acalma o mar. Faz milagre acontecer. Oh, glória a Deus. E descansar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Adore a Deus na tua casa. Exalte ao teu Deus. Adore o teu Deus. Se uma se agitar e tudo escurecer. E parecer que eu não vou sobreviver. Parecer que eu não vou sobreviver. Se o meu coração
coração. Senti que é o fim. Que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Manter seus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram mais. Promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Contribui para o meu bem. Céu e terra vai passar. Céus e terra vão passar. Mas o meu Deus não vai falhar. Deus não falhará. O teu amor brilhará. Declara para a tua vida. Ele está cuidando de você. Ele sempre vai cuidar de você. Sempre cuidará de mim. Nada temerei. Canta, igreja. Eu sei que eu não estou sozinho. Não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. É o meu amigo. Tua voz calma o mar. Acalma o mar. Mais milagres. Glória a Deus. Posso crer E descansar. em Deus. Vamos com mais fé. Nada temerei. Nada temerei. Eu sei que eu não estou sozinho. Deus, Ele está com você. Não tenha medo. Calma o teu coração. Aquele que te prometeu é fiel. Fica firme. Ele vai cumprir. Faz milagres. Eu posso crer. E descansar em Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. E descansar em Deus. Diga amém. Diga graças a Deus. Diga assim, meu Deus, eu vou ficar em paz. Eu vou acalmar o meu coração. Porque eu sei que o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, meu Pai, essa luta vai se transformar em um grande testemunho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus. Louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Se você puder, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Aleluia. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória, toda adoração e toda exaltação. Amém. Glória a Deus. Olha para mim aqui, povo de Deus. Olha para mim. Eu tenho certeza que a mão do nosso Deus, Ele tocou aí na tua vida, Ele tocou na tua luta, na tua causa, na tua batalha. Então, acalma o teu coração. Abre a tua boca. Ei, dona Isabel. Abre a tua boca e declara o teu milagre, a tua bênção. Não dá gosto para o inimigo, não chora para ele, não. Se chorar é na presença de Deus. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas, foram libertas, famílias foram abençoadas. Seja perseverante na tua fé em buscar esse Deus. Amém? Não deixa de contar a tua bênção. Não deixa de contar a tua bênção. Quando você conta a tua bênção, Deus te abençoa mais. Quando você conta o teu milagre, Deus manda mais milagre para a tua vida. Amém, dona Mara, vai nessa fé, Deus é contigo. Amém. Amém, gente? Acalma o teu coração, fique em paz. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não dorme. Ele está vendo a tua fé. E essa luta vai ser um grande testemunho para a glória de Deus. Você crê? Então recebe a tua bênção no nome de Jesus. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a tua vida.
Eu abençoo a tua casa. Eu abençoo o teu trabalho. Recebe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já vamos fazer a oração final. A água, está abençoada essa água, hein? Você deixou aí do lado para a oração? Então está consagrada essa água. Está abençoada essa água. Você vai usar essa água, você vai tomar banho com ela. Amém? Bispo Marcos, eu já tomei banho hoje. Amém. Mas amanhã tu vai tomar de novo, não vai? Ih, rapaz, o pessoal não respondeu, fiquei preocupado. Hã? É só para Santa Ceia? Que negócio é esse, gente? Pelo amor de Deus. Brincadeira, gente. Amanhã, quando você for tomar o banho, você vai pegar essa água, abre a garrafa, derrama tudo sobre a tua cabeça. Não importa se o teu problema é família, derrama sobre a tua cabeça. Não importa se o teu problema é trabalho, derrama sobre a tua cabeça. O propósito é o Deus de Naamã fazer um milagre na tua vida. Amém? Abre e derrama tudo de vez. Eu sei que a água fica gelada a beça aqui, não é? Rapaz, quando eu vou derramar aqui, meu Deus do céu, essa água está gelada aqui. Mas não tem problema. O importante é a fé que abençoa a tua vida no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração para as pessoas que estão no propósito da arca. Nós começamos e Deus já está abençoando, gente. Daqui a pouco já tem gente para contar bênção. Daqui a pouco já tem gente para contar testemunho. Eu tenho aqui comigo, a arca está aqui do lado, não dá para mostrar. Eu tenho aqui vários comprovantes e pedidos de oração que o pessoal está mandando, que mandaram no dia de hoje. Nós já imprimimos e estamos colocando dentro da arca. Deixa eu falar uma coisa para você. A arca representava a presença de quem? De Deus. E diante da presença de Deus, o diabo cai. Coloca isso dentro do teu coração. Diante da presença de Deus, o diabo cai de joelhos. A Bíblia vai dizer, lá em 1 Samuel, capítulo 5, depois você leia. Eu faço sempre questão de falar a referência bíblica, porque eu quero que você vá na palavra. Você não faz nada porque o bispo falou. Faz porque você está na palavra. Lá em 1 Samuel, capítulo 5, quando os filisteus, que não temiam a Deus, eles levaram a arca, eles sequestraram a arca. Diz a palavra que eles adoravam um Deus. Eles tinham uma estátua de um Deus chamado Dagon. E diz a Bíblia que eles pegaram a arca e colocaram diante de Dagon. Ou seja, zombando até do Deus vivo. O texto vai dizer, gente, que no outro dia, hein, Darlene? No outro dia, Dagon estava caído com a cara no chão diante da arca. Porque diante do poder de Deus o diabo cai. Aí, os filisteus pegaram Dagon e colocaram Dagon de pé de novo, diante da arca. No dia seguinte, diz a Bíblia que Dagon estava caído com a cara de novo no chão e as mãos cortadas e a cabeça cortada. Aí os filisteus disseram, não, esse Deus, a gente não pode brincar com esse Deus. Esse propósito da arca, gente, é para abençoar a tua vida. Esse propósito da arca é um propósito de fé para que o poder de Deus ele venha se manifestar e o diabo caia por terra. Porque Deus, ele não mudou. Ele mudou? Não, Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo Deus. Nós vamos nesses 3 meses, gente, de oração todo dia. Todo dia aqui em casa é oração. Eu coloco a mão na arca, a pastora coloca a mão na arca e profetizamos. Meu Deus, saúde para o teu povo.
paz. E eu vou abrir um parêntese. Paz de espírito. Primeiro. E paz aí dentro da tua casa. E prosperidade. Esse último trimestre desse ano vai ser o mais abençoado da tua vida. Quem crê? Vai ser o mais abençoado. Vai ser. Vai ser pela mão do nosso Deus. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que foram os 3 meses mais abençoados. E eu estou nessa fé. Nós estamos jejuando, orando e fazendo o ato profético todo dia. E se você crê, você vai nessa fé até o último dia desse ano. Até 31 de dezembro. 3 meses de oração. Amém? E você aí na tua casa todo dia. Quem aqui ora? Quem ora todo dia? Ora? Então você vai orar e você vai profetizar. Meu Deus, eu profetizo saúde para minha vida e para minha família. Eu profetizo paz de espírito para mim. Paz dentro da minha casa. Eu profetizo prosperidade nesses 3 meses. E você vai ver como é que vai acontecer coisas que normalmente não aconteciam. Deus vai destravar bênçãos, porque nós estamos profetizando. E quando tem ato profético em ambiente de fé, se torna decreto. É Deus decretando saúde. É Deus decretando bênção para a tua casa. É Deus decretando prosperidade. Eu quero fazer a oração por quem já está no propósito da arca. E quero orar por você que diz assim, bispo, eu quero entrar também no propósito. Você que quer entrar no propósito, você vai fazer o seguinte. Se você já é dizimista, ou você diz, bispo, eu quero me tornar dizimista a partir de hoje, porque eu vou orar, de tudo que Deus te der, de tudo, a primeira coisa, você vai separar o dízimo. Você vai honrar quem? A Deus. De tudo que Ele te der, seja muito ou pouco. Deus fez chegar na tua mão R$100. Quanto que é o dízimo? É R$10. Tu vai separar, você vai enviar o dízimo, você vai honrar a Deus. Deus fez chegar na tua mão R$500. Quanto que é o dízimo? R$50. Tu vai honrar a Deus. Deus fez chegar na tua mão R$10.000. Quanto que é o dízimo? R$1.000. Tu vai honrar a Deus. De tudo que Deus te der, você vai separar o dízimo. E nesses 3 meses, se você crer, você vai semear nesse ministério. Você vai nos ajudar a ganhar mais almas, a alcançar mais pessoas. E o Deus que abençoou Obed-edom, Ele vai abençoar a tua vida. Bispo, eu tenho fé, eu vou fazer o propósito do dízimo. Vai na tua fé. Bispo, eu quero fazer uma oferta. Eu quero semear uma oferta. Cada um vai ser abençoado na sua fé. Cada um faz na sua fé e cada um Deus vai abençoar na sua fé. Bispo, a minha fé é para me semear uma oferta. Então, nesse mês de outubro, você vai semear uma oferta de pelo menos R$31. Bispo, eu posso fazer mais 50, 100, 200? É a sua fé. Pelo menos você vai semear uma oferta de R$31, representando os dias desse mês. Tem algumas pessoas que estão fazendo o seguinte, elas estão devolvendo o dízimo e estão fazendo a oferta. Cada um vai ser abençoado na sua fé. Bispo, eu sou obrigado? Não, você não é obrigado a nada. É para quem crê. Jesus não disse que ninguém é obrigado. Ele disse, ó, os sinais seguirão os que creem. Nós cremos, eu tenho certeza que vão ser 3 meses abençoadíssimos. E vai ser no nome de Jesus. Amém? Quando você enviar o dízimo, quando você enviar a tua oferta, você vai entrar no WhatsApp, eu vou colocar daqui a pouco, você vai pegar o comprovante e vai fazer como essas pessoas aqui. Ó. Você vai enviar os comprovantes, porque aqui no comprovante está o teu nome. Nós vamos imprimir os comprovantes e vamos colocar você dentro da arca pela fé, a tua família dentro da arca pela fé. E nós vamos orar todos os dias e profetizar pela tua vida.
Bispo, eu posso fazer um pedido de oração? Vai de acordo com a tua fé. Eu só peço para você, se você vai fazer um pedido de oração, escreve o pedido, tira a foto e manda a foto do pedido para a gente poder imprimir. Aí a gente vai imprimir o comprovante do teu pedido e vamos colocar dentro da arca. Bispo, eu vou mandar só o comprovante. É você com Deus. Bispo, o pedido está no meu coração. Deus vai te honrar pela tua fé. Amém? Glória a Deus. Eu quero fazer a oração aí na tua casa, em nome de Jesus. Apresenta as mãos assim para Deus. Eu quero orar pelo teu trabalho. Eu quero orar pela tua vida financeira, para você ter dízimo para devolver, para você ter oferta para semear. Você vai abençoar a obra e Deus vai te abençoar muito mais, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Se você crê e diz assim, bispo, eu quero essa bênção para o meu trabalho, para a minha vida financeira, porque eu vou dizimar, eu vou semear a minha oferta, porque eu creio. Então fecha os olhos. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro, meu Deus, pela vida financeira de todas as pessoas aqui nessa sala de oração. Eu oro, meu Deus, por esse dizimista, que já é um dizimista desse ministério, por essa pessoa, Pai, que o Senhor está tocando, e ela, meu Deus, está fazendo um voto que vai, meu Deus, honrar esse ministério. Eu oro, meu Deus, por esse ofertante. Eu oro por esta pessoa, Pai, que não tem nada. Eu oro por esta pessoa que crê, meu Pai. O Senhor disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Pai, eles estão levantando as mãos em casa. As mãos, Senhor, representam a força do trabalho. Abençoa essas mãos, Pai. E aonde essa pessoa colocar as mãos, venha dar certo, venha prosperar. Abençoa, Pai, a vida financeira desta pessoa. Aquele que está desempregado, meu Pai, abre portas de trabalho, de emprego para ele. Aquele que está trabalhando, aquele que tem o seu próprio negócio, meu Pai, abençoa o trabalho dele, abençoa o comércio dele, prospera a vida dele. Repreende, meu Pai, todo espírito devorador, cortador, migrador, destruidor. Repreende todo espírito de escassez, meu Pai. Abre a janela dos céus e derrama prosperidade, derrama bênção sem medida. Pai, eu coloco a minha mão aqui na arca, Senhor. Aqui na arca já tem pedidos, já tem nomes. Eu coloco as minhas mãos, meu Pai, e em ato profético, meu Deus, eu profetizo, eu declaro que esse mês de outubro, novembro e dezembro, que esse último trimestre de 2025 seja de saúde, de paz e de prosperidade sobre a vida desta pessoa e sobre a vida de toda a família dela. Nós abençoamos o teu povo. Nós abençoamos aqueles que estão fazendo o voto da arca a partir de hoje, que estão entrando pela fé na campanha, no propósito da arca a partir de hoje. Nós abençoamos a vida de todos eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu vou colocar para você aqui, rapidamente, o Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai enviar o teu dízimo. Nessa chave Pix, amém, Darlene. Deus te abençoe, Darlene. Em nome de Jesus. Nessa chave Pix, você vai enviar a sua semente de fé. Está aparecendo aí a chave Pix, 11 972 25 3106. Bispo, eu já estou com o meu dízimo, eu quero enviar o meu dízimo hoje. Eu já estou com a minha oferta, eu quero enviar a minha oferta hoje, bispo. Se você já tem para enviar hoje, envia hoje. Ou então quando você tiver. Mas não esquece, enviou o teu dízimo, enviou a tua oferta, não esqueça de mandar o comprovante para a gente imprimir e colocar na arca. Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer o depósito. Você que não tem Pix, você vai depositar nessa conta provisória do Bradesco. Quando você fizer tanto o Pix quanto o depósito, você manda o comprovante para a gente colocar na arca, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final. Termino o culto. Termino, Dona Isabel, só vai descansar. Essa semana é de luta, mas de vitória, no nome de Jesus.
Amém? Pessoal no YouTube às vezes não entende quando assiste depois, por que eu estou olhando aqui? Porque aqui na tela, aqui na minha frente, o pessoal que está na vídeo eu consigo ver aqui. Consigo ver a Dona Maria José, o Luiz do Rio de Janeiro, a Luzia Rosa, a Creuza, a avó Lisinete, ô vó, tô vendo a senhora aqui também. A Dona Joana, tudo bem, Dona Joana? Tô orando pela senhora, hein? A Dona Mara, deixa eu ver quem mais apareceu aqui. A Maria Rita, ô Maria Rita, tô te vendo aqui, hein? Então eu tô vendo o pessoal aqui na vídeo, por isso que às vezes eu tô falando, olhando aqui, é o pessoal que tá comigo aqui na tela. Amém, gente? Sexta-feira, noite de libertação, noite de quebra de maldição e a oração para libertar dos vícios. Se você tem problema de vício, bispo, eu quero deixar o vício do cigarro, o vício da bebida, o vício da droga, o vício do jogo, vício de pornografia. Todo vício é satânico, é maligno, escraviza a pessoa. Sexta-feira, oração de libertação, quebra de maldição e a oração para libertar dos vícios. Prepara aquele sal para sexta-feira no nome de Jesus. Amém? Domingo, gente. O que nós vamos ter domingo? Santa Ceia do Senhor. Domingo, nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus. 8 da manhã eu vou estar aqui em Campinas de manhã cedo fazendo presencial. Se você mora aqui em Campinas, se você mora aqui na região próximo, vem para o auditório no domingo. Rua Regente Feijó, 595, aqui no auditório do Hotel Eurosuite. Domingo, 8 horas da manhã. E para você que mora em outra cidade, em outra região, em outro estado, 8 da noite, nós vamos ter a sala de oração. Prepara um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão. Os dois elementos que compõem a Santa Ceia. Domingo, dia de Santa Ceia. E no último domingo do mês, gente, batismo nas águas. Bispo Marcos, eu entreguei a minha vida para Jesus e eu quero ser batizada, quero ser batizado. Domingo, batismo. Último domingo, batismo nas águas. Jesus disse, quem crê e for batizado, será salvo. O batismo é para a salvação da tua alma. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus agora, você vai descansar, abençoada, abençoado em nome de Jesus. Quem tem foto da família para apresentar, peça de roupa. Ah, bispo, eu tô com a outra garrafa aqui, bispo. Aquela primeira é para banhar. Eu tô com a água para beber, bispo. Então coloca aí que eu vou abençoar também a água para beber e você vai descansar. Amanhã, 6 horas da manhã, quem puder, põe o relógio para despertar, vem orar comigo 6 da manhã. 6 em ponto eu vou estar fazendo a oração. Quem não puder orar 6 da manhã, ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar comigo todos os dias. Amém? Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, abençoando a família. Meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu apresento, meu Pai, na oração, todas as fotografias que o teu povo levanta agora para a oração. Essa fotografia, Pai, representa os familiares. Pai, que cada um representado nessa foto, nessa peça de roupa, nesse pedido de oração, que cada um, meu Pai, aonde estiver agora, que o Senhor venha visitar e tocar na vida deles. Cura os enfermos, liberta os oprimidos, meu Pai. Se tem algum em perigo, dá livramento, livra de todo mal. Quebranta o coração deles, Pai, para que eles se voltem para o Senhor, para que eles busquem ao Senhor, Pai. Eu abençoo cada família representada nessa noite. Consagra, meu Pai, essa garrafa com água que essa pessoa vai usar para beber. Coloca nessa água, meu Pai, a tua unção, a tua virtude, o teu poder. Quando essa pessoa beber, que ela beba da bênção, que ela beba do milagre. É o que eu te peço em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esta sala de oração dessa quarta-feira. Obrigado, meu Pai, pelos milagres, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Pai, pela vida de todo o teu povo. Eles vão sair agora. Guarda a vida deles. Acampa os anjos do Senhor ao redor
da vida deles, da casa deles. Dá para todos eles, Pai, uma noite abençoada de sono. E que esse restante de semana, meu Pai, seja de bênçãos e seja de milagres, Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja na tua vida, esteja na tua casa, esteja nos teus caminhos, hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém, povo de Deus, graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. A bênção de Deus está na tua vida. Eu declaro uma noite abençoada de sono e uma semana de bênçãos para a tua vida no nome de Jesus. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos. Boa noite.